Você sabia que Portugal vai voltar para o estado de contingência? Fala galera, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro aqui do canal da RP e se você chegou agora no canal, temos mais de 100 vídeos que tenho certeza que um vai te ajudar. Então se inscreve aí para já receber todos os próximos vídeos que vão sair. Então galera, a partir do dia 15, que é a próxima terça-feira, Portugal volta para o estado de contingência. E o que muda com isso? Por que Portugal está voltando para o estado de contingência? É simples, é por medida preventiva. Ainda estamos numa fase controlada, mas o que acontece? Agora nos meses de agosto, setembro, julho também, são as férias de verão. E muita gente viajou, tanto gente dentro de Portugal, que viajou para poder aproveitar as férias internamente, não quis ir para fora, como também recebemos muitos turistas de fora, mas muito mesmo. Eu até fiquei surpreso com a quantidade de turista que tinha nas ruas do Porto. Eu não esperava que fosse vir tanta gente, até pela questão do Covid. As pessoas acabam que querem se preservar, então a tendência é ter menos viagem. E aí com isso, a minha lógica é o seguinte, misturou toda a gente. Por quê? O pessoal que era do norte foi para o sul, do sul foi para o norte e ainda teve a entrada dos turistas. Essa medida de contingência vai tentar conter um pouco agora essa movimentação. E essa medida agora é por precaução, para evitar que esses deslocamentos façam que aumente o número de casos. Portugal sempre vem tentando se antecipar ao que está acontecendo. Tanto que a gente teve, por mais que tenha sido difícil, foi bem controlada a situação do Covid aqui. E agora está fazendo a mesma coisa para evitar um novo estado de emergência, que ninguém quer ficar trancado em casa de novo. Eu vou falar um pouco das medidas para vocês e vamos às três primeiras que eu acho que são de maior impacto. Está proibido o ajuntamento de 10 pessoas, proibido o consumo de bebida alcoólica nas vias públicas, proibido a venda de bebida alcoólica nas estações de serviço, que são aquelas lojas que ficam dentro dos postos de gasolina, e a partir das 8 horas da noite também está proibido a venda até em mercado. Só fica liberado em restaurantes. Essas três medidas são as de maior impacto. Por quê? Porque elas evitam que as pessoas se juntem e saiam para fazer festas, para beber, para aproveitar, fazer um piquenique, socializar de uma maneira geral. E dessa forma vai conter um pouco a saída dos jovens. Não é só os jovens os culpados, todo mundo sai. Mas, na maioria das vezes, o que se vê mais são pessoas mais jovens se aglomerando. Eu pego como exemplo o Jardim do Morro, que é um lugar que eu vou sempre, mostro no Instagram. Atualmente tenho ido, tá? Não deixe de ir. Mas é um lugar que se reúne muita gente. E você vê a galera lá bebendo, fazendo festa. Até recentemente teve uma briga que foi algo assim que, tipo, eu nunca tinha visto aqui em Portugal. Me parece que foram brigas de bairros rivais e até correu o risco do Jardim do Morro estar encerrado. Mas ainda bem, graças a Deus, que não chegou a esse ponto. Mas olhando pelo lado da pandemia, é um dos lugares que se concentra muita gente. Você vê as pessoas sentadas, compartilhando o banco, ali na grama também, o pessoal estende. E fica tudo, muita gente um do lado do outro. Eu mesmo quando vou lá, eu não vou para aquela parte do gramado. Por quê? Porque ali tem muita gente, é turista pra caramba, é pessoa que, assim, praticamente é o ponto de encontro dos turistas aqui no Porto para ver o pôr do sol. Basta uma pessoa contaminada que vai contaminar outras pessoas e vai ser aquele efeito multiplicador que a gente já conhece como funciona. Outro ponto também é que as pessoas não usam máscara ali naquele lugar. Eu até entendo, é um lugar ao ar livre, eu também quando vou, foi o que eu falei, eu fico um pouco mais deslocado, mas também não uso máscara, mas acho que ali, com aquela concentração de gente, o uso de máscara se fazia mais necessário. Aproveitando falando da máscara, a máscara ainda continua obrigatória em transporte público e lugares fechados. Na rua não é obrigatório, mas na minha opinião é algo que pode mudar. Por quê? Portugal, nos últimos 2 dias, registrou mais de 500 casos. Ontem foi 500 alguma coisa e o dia anterior foi mais de 600. Então, assim, são números que não se via aqui em Portugal desde abril. O que isso já trouxe até consequências? Vocês devem saber que o corredor aéreo estava aberto entre Portugal e Reino Unido, que isso significava que os ingleses podiam vir para cá e voltar tranquilamente sem cumprir quarentena. Mas depois desses 2 dias, Portugal voltou para a lista vermelha. E aí o que acontece? Os turistas ingleses que lotam o Algarve, fica mega cheio, estão tendo que retornar, porque quem chegar depois de sábado, 4 horas da manhã, vai ter que cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias. Com isso, Portugal perde muito na economia. Por quê? Porque os turistas ingleses gastam muito no Algarve e trazem mais dinheiro aqui para dentro de Portugal. Você vai vendo que as consequências já vão acontecendo, ou seja, final de férias, o resultado, toda a gente se mistura e os números de casos já voltam lá em cima aqui em Portugal. Outras medidas que também foram implementadas não pode abrir o comércio antes das 10 horas. Os centros comerciais, que são os shoppings, têm que fechar entre 20 e 23 horas. Isso vai ficar a critério da Câmara. O que for ordenado, eles vão ter que seguir. Na praça de alimentação, só pode ter 4 pessoas no mesmo grupo. Ou seja, ali dividindo a mesa, não pode ter mais que 4 pessoas. Essas medidas acho que não geram tanto impacto na nossa vida. É mais para reduzir
a circulação de gente nesses horários. Então, acho que isso daí a gente já está um pouquinho acostumado, não muda muito da realidade atual. Agora, na próxima semana, será o regresso às aulas. Então, as crianças que estão sem ir para a escola desde março vão voltar. Isso, na minha opinião, é muito bom porque eu converso muito com meus funcionários e amigos que têm filhos e, assim, tem sido terrível para eles ficar em regime de teletrabalho e tendo que dar aula para os filhos. Porque o que eu percebi é que os professores se aproveitaram dessa situação. Tipo, dei a matéria, agora você que ensina o seu filho. Então, assim, atrapalha muito também a vida das pessoas que estão em teletrabalho e as crianças que precisam aprender, porque assim vai acabar que não tem um ensino de qualidade. Claro que retornar para a escola é um risco, porque vai voltar a ter a circulação de gente, são os pais levando mais os filhos na rua, as crianças socializando. Acredito que possa ter um aumento aí de número de casos, mas eles estão implementando várias medidas para a escola estar preparada para receber os alunos, estão sendo entregues material de segurança como máscaras e coisas desse tipo. Também eles estão com plano de contingência, caso um aluno seja contaminado, consiga tentar conter e mapear todas aquelas pessoas que tiveram contato com a criança. Na parte do trabalho também vai ser afetado, mas acho que não muda muito da realidade, que é o quê? O governo quer que as empresas do Porto e Lisboa assumam mais o regime de teletrabalho e tenha mais rotatividade entre os funcionários, entradas em horários diferentes, equipe espelho, tipo, uma equipe trabalha 15 dias em casa e a outra equipe trabalha presencial no escritório e essas equipes não podem se cruzar. Então é um pouquinho das coisas que já estão sendo feitas atuais e acho que não muda muito e acho que isso aí só vai incentivar mais ainda o teletrabalho. Eu na minha empresa, por exemplo, já falei isso para vocês, fiz até vídeo falando sobre minha rotina de teletrabalho, vou deixar aqui para vocês. Ela já aderiu por completo ao regime de teletrabalho, então já é oficial, até tá incentivando as pessoas, tipo, agora que a gente está em teletrabalho, se você quiser ir morar numa nova zona de Portugal, o interior, você pode ir. E eu já vi pessoas da minha equipe e colegas da empresa que estão indo morar no interior e pagando tipo metade do arrendamento. E outro ponto positivo é o quê? Os empregos vão deixar de ser centralizados. Por quê? Porque as empresas que hoje estão no Porto de Lisboa e contratam só dessa localidade passam a abrir para toda Portugal. Então, os empregos agora vão estar abertos a toda a gente. Então, se você mora no interior, você pode ter tanta chance quanto uma pessoa que mora aqui na capital, que não tem problema nenhum. Por quê? Porque vai ser regime de teletrabalho. Então, isso também acho que é um lado positivo. Trouxe essa nova realidade de forma obrigatória para as empresas, mas eles viram que era benefício. Por quê? Eles deixam de pagar aluguel, deixam de pagar energia elétrica, funcionários que eles tinham que pagar da limpeza já não é necessária a mesma quantidade. Então, assim, para a empresa está sendo bom e para os funcionários também que estão em casa. Então, assim, essa parte eu acho que foi boa para toda a gente. Um ponto que me perguntam muito, tanto aqui quanto lá no Instagram, que é o quê? E Portugal vai abrir para o turismo? Como é que vai ser? Os brasileiros vão poder entrar? Por enquanto, continua bloqueado. Não mudou nada. Só pode entrar quem tem nacionalidade, autorização de residência ou tem algum vínculo, tipo como pai, mãe e precisa vir a Portugal. Já vi isso, consegue entrar com justificação. E claro, tem que apresentar o teste do Covid negativo para poder embarcar no avião. Na minha opinião, que sempre perguntam também, Leandro, você acha que vai abrir Portugal ainda esse ano? O que vai acontecer? Não, Portugal não vai abrir esse ano. Para mim, só ano que vem. E ainda digo mais, acho que só depois que passar o inverno. Por quê? Com a chegada do inverno, aumenta o número de pessoas que ficam gripadas, doença, então a transmissão se torna maior. E aí a gente vai ter uma noção real de como é que vai ser a realidade de Covid no inverno, que é sempre um mês mais perigoso para a transmissão de doenças. E aí sim, finalizando o inverno, acredito que a gente vai ter a noção real se essas medidas todas que o governo vem fazendo deram resultado. Pessoal, espero que tenham gostado um pouco desse vídeo para trazer um pouco mais de informação aqui para vocês. E se gostaram da informação, dá uma olhada no canal que tem muito mais vídeo, se inscreve e deixa o like aí também que ajuda bastante. Até a próxima, valeu!